todas essas marcas de chantilly, elas são de origem vegetal, a gordura delas, tá? Então, e vem em caixas Tetra Pak, tipo caixa de leite, sabe? Como a gente compra no supermercado. E não, a gente não compra ele gelado, ele pode ficar em temperatura ambiente. E aí é que mora o problema da questão. Como ele fica em temperatura ambiente, se a loja tem ar-condicionado, ele fica no ar-condicionado, o que deveria ter. Todas as lojas que vendem chantilly, tá? E quando a loja não tem, ele já fica em um ambiente que é hostil para ele, entende? Então, chantilly, por isso que ele entra em guerra. Mas ele entra em guerra contra quem? Contra nós, confeiteiras. Não contra quem vende o chantilly, que a maioria das vezes não tem nem conhecimento sobre isso, certo? Então, o chantilly, ele fica numa temperatura inadequada em lojas que não têm ar-condicionado. Isso sem contar no transporte, desde a fábrica para o galpão de armazenamento, o transporte até as lojas, toda essa questão que envolve a distribuição, a logística da distribuição. E aí a gente que está na ponta da rama lá, na ponta da linha, que é a confeiteira que vai utilizar esse chantilly, pronto, se ferra de verde e amarelo. Entendeu? Como diz o velho ditado popular, a gente é que entra de gaiata no navio, entenderam? Por quê? Porque nós é que vamos usar. E a gente não sabe quanto de sofrimento que esse chantilly já passou. Se vocês forem procurar a informação, vocês vão encontrar nas caixas dos melhores chantilly, não é de todos, ok? Mas dos chantilly que tem, enfim, que tem mais credibilidade, vocês vão encontrar muita informação sobre chantilly. Inclusive a temperatura de batimento deles, o modo de condicionar esse chantilly, tanto antes de colocar no gelo, quanto depois que colocar no gelo. Gente, qual é o problema para vocês entenderem? Eu não posso pegar o meu chantilly, colocar no gelo e tirar do gelo. Deixar em temperatura ambiente, colocar no gelo, tirar do gelo. Eu não posso fazer isso. É aí que mora o problema. Essa reação dessa mudança de temperatura acaba com o bom humor do chantilly e ele simplesmente enlouquece dentro da caixa. Porque ele foi pensado e desenvolvido para suportar temperaturas em temperatura ambiente até 20 graus, é isso que diz na caixa. Acredito que até 26 graus ele fica bem ainda, ele suporta, ele ainda vai aguentando com os bofs inchando, mas ele fica por ali. Expressão nordestina, a gente fala, tá com os bofs inchando de raiva. Ele fica por ali, meio estressado, zangado, mas ele ainda se comporta, tá? Agora, temperaturas acima de 30, 35, 40 graus, com a sensação térmica de 50, 60, 70 graus, sei lá, parece que a gente vai morrer cozido, que a gente passa mal, a gente não consegue nem comer. Nós, seres humanos, a gente não consegue nem comer, gente. Essa semana, de sexta para sábado, o Anderson passou mal a noite toda por conta do calor. Aliás, de sábado para domingo. Passou mal a noite toda por causa do calor. Fez um calor extremo. E olha que a nossa cidade não é tão quente. A cidade de Rio das Ostras é uma cidade muito tranquila no Rio de Janeiro. Aqui é uma área, tem uma área muito urbana e outra área meia rural. Então tem planta, tem terra, tem gente que cria cavalo, porco, não sei o quê. Então, assim, aqui é um local, tem praia perto, tem vento, entende? Ao contrário da capital, que é muito, muito quente. Você só vai sentir a brisa do mar se você chegar na beira da praia. Aqui não. Aqui a brisa chega na minha casa, a brisa do mar, e eu não moro pertinho da praia, eu moro um pouco longe, 1 hora de caminhada para a praia. Mas como a minha casa fica um pouco mais elevada, a brisa do mar chega aqui na minha casa. Então o vento é muito agradável. Só que ontem, não, no sábado, estava extremamente quente, extremamente. Tava um abafado que chegava a ser doentio. Tanto que meu esposo passou mal a noite toda. Então você imagina para o chantilly, que foi programado para ficar até 26 graus. Você imagina que loucura que ele fica. É por essa razão que dá tudo errado, tá? Um chantilly, ele precisa ficar, para ele bater... algumas marcas, espera aí que eu anotei para poder vocês conseguirem entender. Espera aí, deixa eu ver onde foi que eu anotei. O tempo, o tempo não, a temperatura que ele tem que bater. Deixa eu ver onde foi que eu anotei. Olha, tem marcas que não falam. Gente, ó,
eu anotei aqui, a primeira marca foi Flashman, que eu anotei. O Flashman, ele tem as características dele, se vocês forem procurar na caixa vocês vão encontrar. É uma marca que o fabricante diz que ele é estável, que ele tem alta definição na questão do chantilly Flashman Premium, que é o equivalente ao profissional, tá? Ele tem alta definição, ele alisa mais fácil, é mais branco, tem mais brilho, etc. O fabricante diz isso. E ele pede para armazenar em local seco, fresco e no máximo esse chantilly tem que ficar a 20 graus e no mínimo a 5 graus. Por quê? Menos que 5 graus ele já começa a criar cristais de gelo e vai congelar. E o chantilly, quando ele está em estado líquido, ele não pode congelar. Nós só podemos congelar o chantilly depois de batido. Tá fazendo sentido para vocês? A galera que tá pelo YouTube, tá fazendo sentido para vocês? Já se não tiver com o queixo no chão. O que eu tô falando? Então, olha só, o fabricante Flashman, ele diz que o chantilly dele só pode ficar no máximo a 20 graus, isso em temperatura ambiente, tá, gente? Temperatura ambiente que eu tô falando, não tô falando gelado. Então, em lugares que são muito frios, ele não pode ficar exposto a uma temperatura menor de 5 graus. Se ele ficar menor que 5 graus, ele vai começar a congelar. Então, de 5 a 20 graus, ok, tá? Então, ele fala algumas coisas a respeito disso. Tanto a linha Premium quanto a linha tradicional da Flashman, eles dizem a mesma coisa a respeito de temperatura. E aí, nós temos o hábito de não ler. Então, a gente pega o chantilly, a gente quer trabalhar com ele, a gente não busca informação. E é por isso que a gente se arrebenta todo. Já o Sezibon, ele informa que o chantilly original da Sezibon é da caixa rosa, tá? Ele é da caixa rosa, branco com rosa. Chantilly original, vem escrito isso na caixa, tá? É a linha basicona, ele é mais barato, a linha mais barata, tá bom? Eu já testei, inclusive, essa marca, eu não gostei muito, eu testei as duas, dá pra usar quando a gente domina já o chantilly, mas eu não curti muito esse chantilly não, tá? Mas na hora da necessidade a gente usa o que tem, né? O da caixa amarela, que é a linha profissional deles, a Sezibon, é um pouco melhor. Então eles falam que é mais estável, fica mais lisinho, acetinado e etc. E também tem a versão dele em chocolate. Só que, fala do rendimento e etc e tudo mais, mas não fala da temperatura, tá? Não fala da temperatura, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, nós precisamos ficar muito atentos a esses detalhes. Porque se a gente perde esse detalhe, a gente fica sem saber para onde correr na hora que acontece um problema. E esse problema do chantilly ficar estressado, nervoso e se rebelar contra a gente, pode acontecer com qualquer marca. Só que as marcas que são mais fraquinhas, gente, costuma dar muito mais trabalho, tá? Não digo as marcas, e sim a variação daquela marca. Por exemplo, a questão do Sezibon, o da caixa amarela é muito melhor do que o da caixa rosa. Entendeu? Já o Flashman, que a gente tinha falado antes, o Flashman, deixa eu ver aqui, o Premium é muito melhor do que o da linha tradicional. Entende? Então, tem variações e a gente precisa entender também disso no verão. Quando a gente entende dessa variação, nós fazemos escolhas melhores. A Norcal fabrica Apuratos, aliás, Apuratos fabrica a Norcal, tá? Apuratos que fabrica a Norcal. Então, eles têm mais uma linha extensa, gente. Eles têm o Norcal Chante, que é o comum, né, o basicão, da caixa rosa. Ele tem boa estabilidade, ele bate rápido e tem o sabor neutro, tá? O Norcal Chante Profissional, ele é da caixa rosa com creme. Ele tem a caixa meia rosinha e tem uns detalhes em creme. Esse é a linha profissional da Norcal, que quem fabrica é Apuratos, tá bom? Ele tem uma estabilidade muito boa, ele é um chantilly lisinho,
ele dá ponto rápido. No geral, os da Norcal, eles dão ponto melhor, tá? De todos que eu já usei, o que eu mais gostei, ok? Porque tem variações. É igual chocolate e fracionado. E de marcas para marcas de chocolate, muda o sabor. Entende? Então, muda uma coisa entre eles, muda sim. E a sua escolha vai fazer toda a diferença na hora do seu resultado final, dar melhor ou dar ruim, tá? Primeiro é a questão da temperatura. Segunda, a questão da escolha das marcas. Tá show? Então, já falamos do o Norcal Chante, que é o comum. Norcal Chante Profissional, que é o da caixa rosa com creme, que eu já testei e é maravilhoso. Embora não tenha o sabor tão bom para a galera que está acostumada com chantininho. Quem está acostumada com chantininho não vai curtir. Ah, por quê? Porque está procurando o sabor do leite em pó e do leite condensado. Por isso. Mas é um excelente produto para se trabalhar no verão. É essa linha aqui, ó, Chante Profissional, tá? Eu não tô sendo patrocinada por essas marcas. No dia que eu tiver, eu digo, tá? Eu só tô dizendo a realidade da minha experiência com algumas marcas, ok? Neide, vou ter um papo cabeça com o Mix. Ou ele toma ou ele toma jeito ou vou pedir divórcio. Vou trocar por outro. Então, o chantilly, Neide, você tem o hábito de usar o da caixa azul e branco, né? O profissional da Amélia é muito superior. Dá muito menos problema, tá bom? E mesmo quando ele dá problema, a gente consegue consertar ele muito melhor do que o outro. No verão é complicado. Fala, Anderson. Fala pra Neide, ela mora no Rio, ó, perto da casa dela tem a Vivian lá que... Não, Neide, então assim, ela sabe disso. Neide, você mora no Rio, capital, você tem acesso a grandes lojas que muita gente não tem. Então, paga aí 2, 3 reais por um chantilly melhor, mulher. Pelo amor de Deus. Compra aí o Supreme, tá? E a diferença é isso aí, né? A diferença às vezes é 2 reais, às vezes é menos de 2 reais no Rio. Dependendo da loja, a diferença às vezes é menos de 2 reais, de um pro outro. Gente, olha, pague de olho fechado, você vai ter muito menos dor de cabeça. A gente já saiu do Rio com 7 caixas. Eu já comprei 7 caixas fechadas de chantilly, você ficou louco. Passou no caixa, tá? Vamos lá. Agora vamos falar do Chantimais. Já começa a linha Chantimais, que é mais estabilizada, que é como se fosse a linha intermediária da Norcal, tá? Então tem o Chantimais, que é incrível esse chantilly, só que ele não tem sabor, né? Ele é um sabor neutro, vamos dizer assim. O sabor é fraquinho, normalzinho, mas ele tem uma qualidade muito boa, ele bate muito bem, rápido, e embora o rendimento dele não seja tão bom quanto o da Amélia Supreme ou do Amélia Mix esse tradicional, que tem um rendimento também muito bom, embora o rendimento dele não seja tão excepcional, mas ele não dá dor de cabeça. Ele bate mais rápido, ele dá conta do recado. Então, no verão, eu preciso de um chantilly que bata mais rápido. Porque se eu pegar um que dá problema, gente, pode acontecer de você abrir uma caixa inteira. Tá todos os chantilly estão nervosos, estressados e você fica na mão, se você não souber o que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Depois a gente tem os chantimais saborizados. Aí já entra o chantilly, o chantilly saborizado. Gente, chantilly saborizado é uma delícia. Eu não só indico como uso e amo, tá? Então, sabor de leite em pó é o da caixa rosa, né? Com amarelo. A caixa, porque o que predomina Cuidado, Anderson, é esse. Tá ótimo, tá ótimo. O que predomina na caixa da Norcal é o rosa, tá? Então, o saborizado com sabor de leite em pó é rosa com amarelo. Gente, a primeira vez que eu comprei esse chantilly, eu comprei duvidando. Falei, é ruim, hein? Isso deve ser... Gente, é incrível. Ele é cheiroso, ele bate rápido, ele é delicioso. Ele tanto é bom de você sentir, você pega um bolo que está decorado com esse chantilly, é extraordinário. O cliente já se apaixona pelo cheiro. Se tiver bem decorado, então, o cliente vai se apaixonar duplamente. E o sabor é incrível. É um chantilly que parece chantininho, entenderam? Então, com o chantimais com sabor de leite em pó, ele é muito estabilizado e é maravilhoso de sabor.
O mesmo eu digo a respeito do Chantimais com sabor de leite condensado. Que trem gostoso, além de estabilizado. Então a textura é linda, tá? E o sabor é incomparável. Então eu indico sim. O rendimento dele não é grandes coisas, vamos dizer assim, mas ele faz o que tem que fazer e você não tem dor de cabeça. Então é melhor você, na hora de fazer a decoração de um bolo, você gastar 100 ml a mais de chantilly ou é melhor você ficar tendo dor de cabeça? Me diz aí. É melhor você gastar 100 ml a mais de chantilly ou você ficar tendo dor de cabeça? Eu escolho gastar 100 ml a mais de chantilly. Com tranquilidade eu posso dizer isso pra vocês. Eu prefiro gastar, se for 100, 200 gramas a mais de chantilly, prefiro ainda do que ficar tendo dor de cabeça. Entenderam? Então, gente, não 100 ml de chantilly, 200 ml de chantilly a mais que eu vou gastar, porque o outro rende mais, não vai me deixar com raiva, não vai me deixar frustrada. Agora, um chantilly que não dá ponto, isso vai me deixar desesperada. Entendeu? Chegando a hora do cliente pegar. Você já imaginou? Chegando a hora do seu cliente pegar o seu bolo e você vai dizer o quê? O cliente, ele não entende chantilly. Você que tem que entender. E aí, o que que acontece? O chantilly deu problema, você não consegue dar jeito nele, ele não dá ponto e o cliente vai chegar, não vai encontrar o bolo pronto e o que que ele vai achar? Ou que você não domina a sua profissão, que é incompetente, ou que você está enganando ele, o que é pior. Eu não sei o que é pior. É muito importante a gente ter conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente conversa com o cliente com naturalidade. E ele vai dizer, puxa vida, realmente ela sabe o que está fazendo e isso está fugindo ao controle dela. Entende? Então, eu explico para o meu cliente que o chantilly no calor dá esse tipo de problema e que isso não está no meu controle. Porque desde que esse chantilly sair da fábrica até ele chegar na minha mão, ele já passou por quantos caminhões, por quantas temperaturas diferentes, por quanto comerciante louco que não tem ar-condicionado na loja nem nada disso, e esse chantilly chegou na minha mão. E aí? Mesmo se tiver ar-condicionado na loja não tem chantilly, eu vou comprar e aí vou vir para casa com esse chantilly num calor de 200 graus no meio da rua, tá? Então, qual é a orientação que eu vou dar para vocês sobre isso? Já vou falar, não me deixem esquecer qual a orientação que eu vou dar para vocês sobre isso. Vou falar logo, depois eu finalizo aqui para não esquecer, porque eu tenho bom para esquecer, porque eu não notei isso. Então, o que que acontece? Quando você for comprar chantilly, sai de casa cedo. Não tem o tempo, se vira, arruma um dia que você tenha. Deixa um dia separado da sua semana só para você fazer o seu estoque, tá? E aí você vai sair de casa de manhã, antes da loja abrir. Quando a loja abrir, você já vai estar na porta. Você entra, pega seu chantilly, ó, rua, vai embora para casa. De manhã, tá? À noite, você também pode fazer à noite, a mesma coisa. À noite. Ah, se a loja abre 9, 10 horas da manhã, de repente fica mais favorável você ir à noite, quando não tem mais sol. Então, o chantilly vai sair de dentro dessa loja, aonde tem ar-condicionado ou não, e não vai pegar uma mudança tão brusca de temperatura. Então, você vai controlar melhor esse produto, pelo menos nesse tempo que está na tua mão. Agora, tô na rua, vou aproveitar 2 horas da tarde, meio-dia, 10h30, 11 horas, vou entrar aqui nessa loja para comprar chantilly. É complicado. Se você tiver de carro, liga o ar-condicionado do carro e não coloca o chantilly na mala. Coloca o chantilly dentro do carro, no ar-condicionado com você. Chantilly é melindroso. Ele não pode no calor, tá certo? Agora, continuando. A linha do chantilly da Puratos ainda tem outras, né? Tem o da Puratos que vem escrito só Puratos mesmo na embalagem e que tem várias opções também, tá? Tem o Chantipac, Chantipro, que é também profissional. O Pro é sempre profissional, tá bom? Premium também é sempre profissional. Tem o Chantipro com leite em pó. Tem o Chantipro que é profissional com leite em pó. O Chantilly profissional com chocolate e com avelã. Então tem uma variedade enorme, tá bom? E o mais fraquinho deles é o da caixa cinza, meio cinza, sei lá. O Anderson acho que é azulada, mas meio azulada, meio cinza, tá? É o clássico aí da Puratos, que vem escrito Puratos mesmo na caixa, tá? E tem o da Norcal, que é a Puratos também que fabrica, que também tem o profissional, e esses saborizados que eu sou apaixonada. Não vou negar, tá bom?
Não vou negar. Gosto mesmo. Vou fazer o quê? Tá bom? Agora, em relação à temperatura ideal. A Apuratos dá um show de informação. A Apuratos é um show de informação, tá? Então, ele diz aqui, ó, a temperatura ambiente é até 25 graus. Ok? Então, ele aguenta mais. Lembra que eu falei? Ele aguenta mais temperatura. Isso é muito importante. Isso ganha, assim, um monte de ponto. Os outros aguentam até 20 graus. Ele aguenta até 25, então ele tem uma vantagem de 5 graus. Gente, isso não é brincadeira. Isso é top, entendeu? Isso é maravilhoso. Então, ele aguenta até 5 graus a mais. Em temperatura ambiente, tá? 25 graus. É bastante coisa. Entendeu, Neide? E outra coisa. O mínimo, né, que ele tem que ficar para bater é de 1 a 4 graus. Então, bem geladinho, ele bate tranquilinho, tá? De 1 a 4 graus é a temperatura para bater esse chantilly, tá bom? Em temperatura ambiente, 25 graus, ok? Para bater de 1 a 4 graus, ok? Transporte e armazenamento é o único fabricante que dá essa informação. Não foi, Anderson? Único fabricante. Essa pesquisa, gente, fizemos eu e o Anderson, tá? Então, o único fabricante que dá informação sobre armazenamento no geral é a Apuratos. Ele diz o seguinte, ó: evite variações de temperatura. É isso que faz o seu chantilly dar BO. Entendeu? Dá perda total do seu chantilly. Por quê? Por causa da variação de temperatura. Bendito da variação de temperatura. A gente sabe disso, mas a gente não sabe bem como interpretar essa variação de temperatura. A variação de temperatura é isso. É sair da fábrica onde tem ar-condicionado, onde tem uma temperatura controlada. Porque se eu fabrico, eu sei como lidar com a minha criança, né? Quando sai dali, os carros que são transportados são adequados, é tudo adequado. Só que quando chega no lojista, aí o lojista vai e coloca o chantilly logo na frente onde pega sol. Acabou. Acabou pra você. Acabou. Você vai pegar o chantilly e você vai se ferrar toda, porque o chantilly vai estourar todo na tua mão. Entendeu? E vai dar tudo ruim. Não é estourar da maneira de dizer. Digo, dá problema. É o chantilly que fica pastoso, é o chantilly que não dá ponto. É cada um com o seu problema. Tá bom? Então ele diz, ó, evite variações de temperatura. Armazene num local até 20 graus de preferência. E outra informação que eu achei esplêndida que a Apuratos dá. Todo chantilly, a gente encontra isso no site da Apuratos, tá? Todo chantilly que eles fabricam tem validade de 9 meses, ou seja, da data de fabricação até o vencimento, 9 meses, tá? É incrível isso, né? E a gente precisa saber de tudo isso. E a gente não sabe.